Nessa noite, que é a última reunião de oração do ano, né? Essa quarta-feira, dia 30 de dezembro, eu quero trazer uma mensagem sobre uma pequena reflexão sobre este ano. Essa mensagem eu vou aprofundar ela no domingo. E tem um texto na Bíblia, em Provérbios, capítulo 25, que diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Nós estamos vivendo um ano extremamente difícil, né? Um ano atípico com essa pandemia, coronavírus, por alto, assim, né? Mais de 83 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus até o início de dezembro, meados de dezembro. E um ano que houveram muitas perdas, né? Mais de 1.800.000 mortes em todo o mundo. Então, um ano de lamentação, um ano de confinamento, um ano de sofrimento, de pessoas que passaram pela doença, que foram internadas, mas, graças a Deus, conseguiram superar, de sobrecarga, né, para os profissionais de saúde no mundo inteiro, para as famílias. Um ano difícil mesmo, né? E aquelas famílias que tiveram a desventura, né, de ter a perda de um familiar, não puderam, às vezes, fazer um enterro digno, uma cerimônia, uma despedida, uma coisa bem difícil, bem atípica, bem fora da curva, fora do comum. E a gente lamenta por tudo isso, por essas perdas, por essas mortes, por essas famílias enlutadas e perdas materiais também, pessoas que abriram um negócio no começo do ano passado, no meio do ano passado, no final do ano passado, e aí, com a pandemia, perderam. E outras empresas e comércio já de longa data que não conseguiu suportar a pressão, e aí tanta gente perdendo o emprego, um tempo muito difícil. Tem um texto em Amós, né, capítulo 3, verso 6, que até recentemente eu mencionei, que diz: tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. É um versículo que traz essa pergunta, que traz embutida a noção da soberania de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, o maligno opera na terra, governante deste mundo, na parte espiritual. Os homens são pecadores, são injustos e têm livre-arbítrio e agem de acordo com as suas inclinações, muitas vezes perversas. Mas, contudo, com todas essas influências, com essas variáveis, Deus é o Senhor. Deus é soberano. Então, esta pergunta que Amós lança, sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito, é uma pergunta que traz embutida essa crença na soberania de Deus. E aquilo que a gente vê na mídia, aquilo que a gente ouve, ou na internet, na grande mídia, são notícias dos acontecimentos
número de divórcios aumentado, número de suicídios aumentado, muito sofrimento, muito problema na Terra, né? Falências, perda de emprego. Mas, na soberania de Deus, ele vai muito além daquilo que a gente consegue perceber ou imaginar. Veja o que diz lá em Isaías 43, verso 9. Verso 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Então, Deus, ele, na soberania dele, apesar desse sofrimento todo neste ano, ele tem feito coisas tremendas. Deus tem feito algo novo. E é muitas vezes na tribulação, na dor, no sofrimento, no caldeirão da aflição, é que Deus opera. Já depois do início da pandemia, eu estava assistindo um vídeo no YouTube, um pastor americano, um desses pastores expoentes, né? E ele estava dizendo que ele tinha participado de uma reunião naqueles dias, uma reunião de oração, com mais de 1 milhão de pastores e pastoras, ao redor do mundo, online, simultaneamente, esses homens e mulheres de Deus oravam por este problema. Eu penso que nos últimos séculos, talvez no último milênio, ou desde os dias apostólicos, o povo de Deus não orou tanto quanto neste ano. Um site, um aplicativo da YouVersion, da Bíblia, é um aplicativo da Bíblia que traz a Bíblia em centenas de idiomas, é um aplicativo gratuito, YouVersion. E este aplicativo ele já tinha mais de 390 milhões de downloads, né? Mais de 390 milhões de pessoas no mundo inteiro tinham baixado esse aplicativo. Eu uso ele, é muito bom. Só que eles agora, no fim do ano, fizeram um relato assim, que só neste ano de 2020 foram baixados 52 milhões de pessoas baixaram esse aplicativo e passaram a ler a Bíblia. Na Europa, que a gente pode dizer a Europa pós-moderna, pós-cristã, então a Europa em que as igrejas estão virando museu, sala de apresentação musical, espaço cultural, não é mais lugar de culto, o número de Bíblias aumentou significativamente. E Deus já tinha preparado esse povo desse aplicativo YouVersion. E eles toparam, engrenaram, cresceram junto e receberam 52 milhões de novas pessoas lendo a Bíblia por meio desses aplicativos em diversos idiomas no mundo inteiro. Então, Deus está fazendo algo novo. Ele já começou a fazer algo novo. Mas muitos não perceberam. Por exemplo, no aplicativo, eu vou dar alguns dados só para a gente ter uma ideia.
você pode criar uma oração e publicar, e aquela oração pode ser repetida, orada, todo mundo pode acompanhar, né? Orações muito bonitas. Mais de 24 milhões de orações foram feitas, né? Eles fizeram uma versão para criança. Neste ano, 22 milhões e 400 mil instalações desse aplicativo para crianças. E ali tem historinhas da Bíblia contadas numa linguagem de criança, 170 milhões de histórias concluídas. O versículo do ano, que foi mais lido, mais destacado, diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41, 10. Então, as pessoas, ao longo do ano, leram, né, compartilharam versículos, mais de 530 milhões de versículos compartilhados. Países tiveram um crescimento absurdo na leitura da Bíblia. Esses caras, eles conseguem fazer isso porque é tudo online, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, de dias de leitura da Bíblia, 1 bilhão 500 milhões. Capítulos ouvidos por áudio, 7 bilhões 524 milhões. Vídeos assistidos, 99 milhões. É coisa assim gigantesca, né? Versículos destacados, anotações, 2 bilhões 538 milhões. Assim vai. Então, o Senhor, ele está fazendo uma obra. Ele já começou essa obra. Já começou nos dias de Jesus, obviamente, a ressurreição, na instalação da igreja, no livro de Atos, na expansão do evangelho no mundo ocidental e depois em toda a terra. Essa obra, de vez em quando, ela dá uns saltos gigantescos, né? Como na Reforma Protestante, o avivamento dos morávios. Esse povo morávio começou a orar, a fazer uma reunião de oração, e aí essa reunião durou 24 horas, e outros vieram para orar mais 24. Depois eles continuaram orando por uma semana seguida, por um mês, por um ano. Esse povo morávio orou sem cessar durante 100 anos. E a partir desse movimento de oração dos morávios, vários avivamentos aconteceram na Europa, nos Estados Unidos. Imagina o povo orando ininterruptamente por 100 anos. A mídia não conta essas coisas. Então, esse tipo de obra, Deus está fazendo. Ele está fazendo esta obra em você. E essa obra, daqui a pouco, ela é uma obra subterrânea, ela é uma obra que não aparece na mídia. Mas daqui a pouco isso daí vai florescer. Então, preste atenção, o ano ainda não terminou, Deus ainda tem coisas boas para fazer em você nesse finalzinho. Domingo, já no primeiro domingo do ano de 2021, se Deus quiser, estaremos aprofundando essa mensagem. Que Deus te abençoe, tenha esperança, tenha fé, saiba que Ele está operando na terra e que Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele reina e Ele está preparando o seu povo para a volta de Jesus. O mundo jaz no maligno, o mundo se prepara para o reinado do anticristo, mas o povo de Deus se prepara
para o encontro com o Senhor, para o arrebatamento da igreja e a manifestação do Filho de Deus. Deus te abençoe nesta quarta-feira.